Frei Carlos, durante estes anos que você esteve aqui no Brasil convivendo com o povo pobre e brasileiro que estava procurando os caminhos, né, de Deus, o que mudou na sua concepção, na sua maneira de ler a Bíblia e o que aprendeu e o que pôde também transmitir nesta experiência de amor ao povo? Você faz pergunta difícil, viu? Difícil. Sabe, quando você entra numa curva e a curva é grande, você não se dá conta. Mas depois que passou pela curva, você olha para trás e mudei. Então, isso acho que acontece quando você está dentro dos fatos, não percebe tudo. E depois vai meditar e percebe que muita coisa muda. Muita coisa, a visão da igreja, a percepção dos problemas, a própria visão da Bíblia. Tudo isso vai mudando e você às vezes não sabe explicar bem o significado disso, mas acho que o contato com o povo, eu sou holandês, vim para o Brasil como naquele tempo, 1949, anunciar a Boa Nova. Eu anunciei nada, eu só encontrei a Boa Nova no meio do povo. Então, isto eu acho que a sua experiência também, e também da Suave, a gente encontra, aprende muito mais do que ensina. Você não acha isso também? Com certeza, essa foi também a minha experiência, que a gente renasce de E depois a gente forma, pode né? dar muita risada na vida e quando fica difícil, conta umas piadas para poder aguentar. Né? Mas eu acho que o ensino, Jesus falou, perguntaram, o Evangelho vem como fruto de observância da lei? E Jesus disse, não, o Evangelho já está no meio de vocês. E o que eu fui aprendendo é que o Evangelho está no meio do povo. E na medida que convive, você vai percebendo, lendo a Bíblia, olha a vida, já está aí, entende, percebe, e aí a gratidão é grande. Né? Jesus começou a trabalhar com que idade? Aos 30. Durante os 30, o que ele fez? Participava da reunião com o povo na sinagoga durante 30 anos. Eles faziam 3 coisas que até hoje o povo faz. Reza, lê a Bíblia e procura como ajudar os outros. Estas 3 coisinhas. Um rabino dizia a lei, o culto e o amor. A lei é a Bíblia, o culto é a reza e o amor é. Estas 3 coisas até hoje marca a leitura popular da Bíblia. Foi o que Jesus fez durante 30 anos lá. Ele não tinha Bíblia em casa, lá na sinagoga. Então esta leitura hoje tem gente que sabe. Eu conheço um senhor que não sabe ler e conhece a Bíblia de cor, porque a filha dele sabe ler. Ele manda a filha ler um pouquinho, ele bota na memória. Então esta ligação que o povo faz, a primeira reação que o povo, quando lê um texto, pode aparecer para nós que estudamos esquisito. Ele diz, é que nem hoje, que é como hoje. Então, lê a Bíblia como uma espelho, descobre a vida, a Bíblia revela a vida e a vida ajuda a entender a Bíblia. Isto eu acho que é a leitura popular. E o povo desperta. É uma alegria tão grande quando eles conseguem o que Jesus está falando. Por isso que a gente diz que também, então, a leitura da Bíblia não pode ser separada também da realidade da vida do povo. Quando você separa a Bíblia da vida do povo, a Bíblia pode virar uma pedra que se joga na cabeça do povo, pode até matar. Que essa leitura fundamentalista que desliga, aí você perde a noção de comunidade, a noção de Deus e a noção de história. Essa é a leitura fundamental. Isto o povo não tem. O povo tem integrada na própria vida a história, é uma coisa só. Isto eu sinto assim. Poder tem 2 maneiras. Nós estamos conversando aqui, eu estou exercendo um poder sobre você. E você sobre mim. Não é? Esse é um poder. Como é que eu uso? Para te botar lá embaixo ou para fazer crescer? Então, todo mundo tem poder, todos. Alguma coisa tem. O que eu faço? O que Jesus fez com o poder? Servir. Não vim para ser, mas para servir. É o que ele fez. Ele botou a vida dele a serviço. E eu acho que esse é o maior
coisa mais bonita do poder ter a liberdade de colocar a serviço. E quando isto acontece, a igreja se democratiza. Os padres ficam mais humildes, menos clericais. Sabe o que significa leigo? Significa povo de Deus. O primeiro leigo é o Papa. Sabe o que significa cleros? Partido, separado. Isso, então, quer dizer, é o contrário do que Deus quer. Isto, na medida que o poder começa a ser serviço, as coisas vão mudando aos poucos. É um rio, acha o caminho entre as montanhas e chega no mar. E nós estamos nesse caminho. Às vezes tem umas gargantas difíceis, mas chega. De comunidade eclesial de base, 3 coisas. Comunidade é um povo que se une. Eclesial, a partir da palavra de Deus, e base relacionamento humano lá embaixo, onde as pessoas brigam e onde se consertam os relacionamentos. Conduzir o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais. A última palavra do Antigo Testamento é: vou enviar o profeta Elias para levar o coração dos pais para os filhos, e é consertar na base. Se não conserta na base, tudo que eu coloco em cima é peruca em cima de careca, não faz crescer cabelo, é reboque em parede rachada, não conserta, é enxerto em galho morto, não produz vida. Então, comunidade, relacionamento de pessoas, eclesial, tem a ver com a palavra e base, bem lá embaixo, que lá tem que ser conservada, lá nasce o novo. Começa com o namoro, começa com o menino que nasce, começa em casa, com os vizinhos. Então, a comunidade de base, esta convivência que alegra a vida, também faz perceber o que está errado na convivência, ajuda a perceber os problemas e o povo se vai organizando. Igreja é povo que se organiza. Esta frase, né?